Oi, só pra avisar que esses dias eu fiquei meio gripado, então minha voz ficou meio estranha na gravação. E me desculpar também que eu demorei um pouquinho demais pra postar esse vídeo. É isso, fiquem com o vídeo. Oi, eu sou o Angel e eu não me contento em zerar jogos, eu quero mais. E hoje eu tô aqui pra platinar o melhor jogo do PS Vita, no PS4, porque eu sou pobre e não tenho PS Vita. Então senta aí que hoje nós vamos platinar Gravity Rush. O jogo começa com Cat, a protagonista, e esse gato de coloração um tanto estranha. Parece que ela bateu a cabeça e perdeu as memórias. Então eu ganho meu primeiro troféu por acordar a Cat. Esse foi o troféu mais fácil da minha vida, cara. Então ela começa a vagar por aí, em busca de respostas. Mas aí, um velho literalmente cai do céu e agarra a Cat pelo braço e puxa ela. Calma aí, mano, nesse ritmo eu vou ser desmonetizado antes de ser monetizado. Mas felizmente não era isso que você tava pensando. O velho fala que tem uma mão gigante vindo do limbo, destruindo os arredores, e o filho dele ficou preso dentro de casa. E a Cat pode usar o poder da gravidade pra salvar ele. Ela fala que o velho tá doido, mas aí do nada ela sai voando e fica parecendo o Gaia oitavo portão. Eu vou pelos escombros flutuantes pra salvar o filho dele, e ganho um troféu por concluir o episódio 1. Aí a Cat continua vagando por aí, vê um corvo que parece muito Dust e vai atrás desse corvo, que nos leva até uma mulher que coincidentemente se veste igual a protagonista. A Cat pensa que a mulher vai saber alguma coisa sobre o passado dela, mas antes que ela pergunte, a mulher vai embora. Perto dali, a Cat vê que tem um policial sendo cercado por um monte de bandido, e ela ajuda o policial e dá um pau nos caras. Olha como ele é boazinha, né? Na verdade não, ela só queria ver o cartaz que estava atrás do policial. O cartaz era da mulher corvo que ela tinha visto antes. E aquele policial pergunta pra Cat quem é ela e o que ela tá fazendo ali. Ela diz que não sabe, mas a mulher do cartaz deve saber. Do nada começa a brotar um monte de neves, que são os principais inimigos nesse jogo. E o jogo nos ensina as mecânicas de combate, que aliás são o fino do fino. Depois de matar os bichos, o policial que a Cat salvou diz que se os homens vê que ela tem poder, vai atrás dela. Ele fala pra ela ir embora e leva todo o crédito pelos neves que a Cat matou. E eu ganho o troféu do segundo episódio. Como se não bastasse isso, um guarda chega e manda a Cat encher os chafariz da cidade, achando que ela é uma funcionária. Eu encho e ganho 3 joias que são muito importantes pra evoluir nossa skill tree. É pouco? É, mas pelo menos eu ganho um emprego fixo e um troféu por aprender a usar a gravidade. Nem no mundo dos games a gente escapa da CLT de baixa remuneração. Enquanto anda por aí, a Cat se distrai e cai num bueiro que leva ela pro esgoto. E ela tem a brilhante ideia de transformar aquele esgoto na casa dela. Depois pega uma leptospirose e não sabe por quê. Eu faço um monte de missão para conseguir os móveis para casa dela e ganho o troféu Lar do Oscilar. O jogo corta pra sei lá quanto tempo depois e a Cat vai se encontrar com aquele policial de novo, o Cid. Ele diz que o rei dos ladrões quer roubar um cristal muito importante que fica no parque no meio da cidade e ela tem que roubar antes dele e trocar por um cristal falso de caramelo. Mano, se ele é tão importante assim, por que ele fica num parque no meio da cidade? Eu troco o cristal e quando eu vou entregar ele pro Cid, o tal ladrão, que é um metamorfo, vira o Cid, engana a Cat e rouba o cristal. Mas pra esse cara eu passo um pano, olha o design desse vilão. E eu ganhei um troféu do episódio 4. Voltando pra Cat, ela vai numa vidente pra saber sobre o passado dela e quem ela é. A vidente diz que ela vai encontrar um homem que vai mudar o destino dela e nos dá um papel com um enigma. Eu nem precisei resolver o enigma, porque o jogo já nos deu a missão de seguir um pássaro que nos levou até uma criança que tá procurando o pai. Achando o pai e voltando pra criança, um portal se abre, nos levando até um barraco de um velho maluco que diz ser Deus. Mas antes dele explicar o que tá acontecendo, a Cat acorda na frente do portal, dessa vez fechado, e eu ganho um troféu por concluir o episódio 5. Depois disso, a Cat vai atrás do velho que tá ali por perto. Ele fala que tem partes da cidade que estão perdidas em outras dimensões. E pra recuperar, ela precisa matar os Neve que pegaram essas partes do mapa e... Ah não, cara, olha esse frame. Eu entro dentro dele e vou pra primeira dimensão. Eu escalo umas fro até chegar no Neve Boss e nesse meio tempo eu ganho um troféu por dar 10 chutes sem tocar o chão. Chegando no boss, eu derroto ele de primeira e ganho um troféu por concluir o episódio 6. E usando um trem, eu chego no Distrito Cabaré. Sim, é literalmente isso. Lá a Cat esbarra com o estudante e fica toda envergonhada. O estudante pede ajuda pra encontrar a amiga dele e a Cat pergunta se é só uma amiga mesmo. A garota tá com ciúmes do cara que acabou de conhecer. Depois de jogar um monte de gente no void do jogo, eu encontro a mina na própria escola. Eu fico me perguntando aqui, quem teve a ideia de fazer uma escola num lugar desses? Ela tinha um Neve de estimação. Pelo jeito essa aí não tem medo de morrer não, hein? E justo na hora que eu encontro ela, o bicho fica gigante e possui a garota, tipo invocação do mal. Eu mato o bicho e numa cena digna de anime de romance, o amigo dela se declara pra ela. Não foi dessa vez, Cat. Mas pelo menos eu ganho o troféu do episódio 7.
E como da última vez, o velho tá me esperando pra recuperar as partes da cidade. Dessa vez ele me manda pra uma dimensão que tem essas rampas. Mas como eu sou burro, eu esqueci da mecânica de surfar nas paredes e fiquei tentando subir as rampas que nem um idiota. Depois de solar alguns leves, a Raven, que é a mulher curva do começo do jogo, aparece e tenta nos impedir de salvar a cidade. E a gente começa uma boss fight. Aí eu penso, pô, vai ser uma boss fight de respeito, ela tem mó cara de rival, tipo um Virgil da vida. Mas não, eu derrotei ela com um especial. A parte da cidade volta, porque durante a luta o Neve Boss tomou no fogo cruzado e morreu. Eu me encontro com o Cid e ele pede nossa ajuda de novo. Ele diz que o Alias vai roubar o cristal daquele distrito. Dessa vez ele trocou o cristal sem ninguém saber e ele quer que eu proteja o original. Quando o Alias vai roubar o cristal falso, ele começa a massacrar os guardas que não sabem que aquilo é falso. Aí eu abandono o cristal pra salvar os guardas e o Alias aparece pra matar a Cat. Pelo design dele eu achei que ele era um boss final, mas pelo jeito eu vou ter que lutar com ele agora. Depois de derrotar o Alias, ele cai no processador de lixo e vira uma folha sulfite. Eu ganho o troféu do episódio 9 e uma cutscene muito suspeita. Olha isso, velho. Que errado. Esses jogos japoneses, cheio de fanservice. O velho me chama pra recuperar a última parte do mapa. E olha que aqui eu passei raiva, hein. Aconteceu que no começo do episódio, o gato cheirou essa pedra espacial aí que deixou os poderes dele muito fracos. E como nesse episódio teve muito parkour e eu não podia usar tanto o poder do gato, eu caí muitas vezes. Mas no fim eu consigo chegar no Neve final, que aliás deu muito trabalho também. Mesmo depois de eu derrotar o Neve Chefe, salvar a parte do mapa e ganhar um troféu do episódio 10, ele reviveu e foi lá me infernizar de novo. Mas como o gato agora não tá mais na onda, foi fácil matar o bichão de novo. E eu ganhei outro troféu do episódio 11, Paciência de Jó. Depois de matar o bicho, um militar fala com a Cat e pergunta se ela não quer servir o exército, mas ela recusa. Engraçado que quando é pra trabalhar de graça ela aceita. Então eu encontro uma mulher olhando pro abismo. E a Cat fala pra ela não pular porque é Setembro Amarelo. Brincadeira, eu não falei isso aí não. A mulher conta que deixou a carta do namorado cair no Void e ela era a única coisa que ela tinha pra lembrar dele. Aí a gente vai atrás da carta, iniciando o melhor arco do jogo na minha opinião. Eu começo a cair disparado em queda livre até o ponto mais fundo do abismo. E de novo a Raven vem encher o saco querendo me matar. E a gente tem uma luta épica em queda livre. Ah, cara, aí também não dá, ela quer soltar vazio roxo em mim. Depois de sofrer na mão da Raven, eu finalmente chego no fim do abismo. E nele tem um mar escuro e muito medonho. Assim, eu só acho que não é uma boa ideia chegar perto desse negócio. Mas tipo, eu só acho. Mesmo ficando bem longe do Mar Negro, ele ataca a Cat e eu ganho o troféu Olhe Pra Baixo do episódio 12. Depois disso a Cat acorda enjaulada num lugar que só tem criança. E o líder das crianças começa a nos interrogar. Mas do nada começa um terremoto e ele vai ter que checar o que tá acontecendo. E deixa uma menina vigiando a Cat. E ela simplesmente dorme no turno. Nem com a jaula caindo no chão a menina acorda. Aproveitando isso, eu vou atrás do Dust só no stealth, evitando os guardas altamente perigosos. E quando eu acho o Dust, um monte de neve aparece e começa mais uma sessão de porradaria. Então, pra agradecer que nós salvamos as crianças, o líder dá um lugar pra Cat dormir e eu ganho o troféu do episódio 13. O líder das crianças conta que o ônibus escolar deles caiu da cidade e veio parar aqui. Aí você me pergunta, como eles sobreviveram à queda? Segue o roteiro, meu mano. Ele também conta que enviou a irmã mais nova dele pra ver o que era aquele mar preto e ela nunca mais voltou. Irmão do ano, hein? Mas enquanto ele explica, um navio voador aparece. E cara, esse é um dos, se não o boss mais chato do jogo. Olha a cara desse indivíduo. Esse merda tem até nome próprio. Eu fico uns 20 minutos pra derrubar ele pela primeira vez. E aí ele vai lá e se cura. A Raven, que tava sumida até agora, essa maldita, aparece e me ajuda a derrubar ele mais uma vez. Eu até ganho o troféu do episódio 14. Depois de aquietar o Nush, a Raven diz que tem uma arca flutuante que pode levar as crianças de volta lá pra cima. Mas ela não sabe como abrir essa arca. Então eu encontro a Sienna transcendendo a matéria. Ela diz que vai nos mostrar como salvar as crianças. E nos revela ser uma criadora, que nem aquele velho. Eu não expliquei, mas tem personagens que meio que criaram mundos ou alguma coisa assim. O jogo não deixa muito bem explícito. Então ela nos leva pra mente da Cat e diz pra ela encontrar o poder que tá adormecido nela. Eu passo vários puzzles enquanto a Sienna fala um monte de asneira que eu não consegui entender porque eu sou burro pra charadas transcendentais. No final do caminho eu encontro o castelo e dentro dele tem uma rainha, que aliás o jogo tenta miseravelmente censurar. Quem será que é ela, hein, gente? Então a cena diz que agora a gente sabe onde está a entrada da arca e volta ao normal. Com isso eu ganho o troféu do episódio 15. Depois de achar a entrada da arca e colocar as crianças nela, eu até consigo alçar voo. Mas depois de um tempo, o Nushi volta e a Cat acaba caindo da arca. E com isso eu ganho o troféu do episódio 16. No episódio 17, eu acho um cara que disse que caiu ali e precisava que a Cat entregasse uma carta. Ele é o namorado da mulher lá do episódio 12. A Cat pergunta por que ele mesmo não entrega e ele responde que na verdade... eu simplesmente não existo.
Depois de vários quilômetros, eu finalmente volto pra Hexevile e encontro uma garota misteriosa que finalmente mata o Nush, que tava nos seguindo, com uma armadura em formato de abelha, e fala que o comandante quer falar com nós. Aquele militar diz que já faz um ano que eles se falaram, e faz a mesma oferta de antes. A Cat dá uma enrolada e vai embora, assim eu ganho o troféu do episódio 17. Parece que depois de um ano, que pareceram dias, o governo ficou muito mais militar e agora tem vários soldados armados por todo lado. E então a Cat topa com um cientista do governo que perdeu uma pasta com um projeto muito importante. Se ele perder, ele vai ser demitido. E como se não bastasse isso, ele ainda quer que eu leve ele até o trem a tempo. Aí a gente tem uma cutscene do cientista levando tal projeto pro prefeito. Ele diz que o gato vai dar energia o suficiente para usar no projeto. E o prefeito diz que vai mandar a abelha pegar ele. E o troféu do episódio 18 cai. Depois de trabalhar que nem uma escrava, a Cat vai descansar, mas como a alegria de pobre dura pouco, e bota pobre nisso, hein? O Elias volta dos mortos e separa o Dust em 20 partes, e eu tenho que procurar ele e depois derrotar o pet do Elias. Como eu sou burro que nem uma porta, eu demoro bastante pra achar as partes do Dust. Depois de juntar o Dust que nem a moeba, ele se funde com a Cat e ela ganha essa transformação muito louca, e acaba com o tiro do Elias. Então ele aparece e revela a identidade pra Cat, e pelo jeito que ela falou, parece que era um personagem que a gente já viu. Mas aí ela acorda e a cena simplesmente spawna na cama da Cat. Ela acorda e diz que não sabe o que aconteceu com a Ark e com as crianças. Mas eu ganho o troféu do episódio 19. Agora que ela tá aqui, ela é uma ponte pra Vila das Crianças. Esse jogo tá tão fácil. Parece que não vai ter nenhum desafio. Deixa eu ver a lista de troféus aqui. Não. Troféu de desafio não. Não! Eu sei que os jogos da PlayStation normalmente têm esses desafios, mas o desse jogo é outro nível. Um outro ponto que me deixou muito preocupado é que simplesmente não tem nenhum guia desse jogo. Então eu tive que apelar para os guias de site. O guia disse que alguns desafios são fáceis, mas alguns eu precisaria upar as habilidades da Cat ao máximo. Eu faço um desafio relativamente fácil e ganho troféu por concluir um desafio e onde consegui uma medalha de ouro em desafio. E enquanto eu faço um desafio de lançamento, eu ganho troféu por tacar objetos em 10 inimigos seguidos sem errar. E depois de concluir alguns desafios, eu ganho troféu por conseguir 20.000 joias. Como eu consegui juntar umas joias, eu upo um pouco a Cat e vou fazer os troféus dos neves especiais. Eu primeiro vou para a dimensão da miragem e derroto o neve voador, ganhando o troféu caçador de jogos ilusórios e bastante joias. Depois eu vou para a dimensão do inferno e derroto o Neves Brutamonte, conseguindo o troféu Caçador de Jogos em Chamas e muita joia. E enfim eu vou para a dimensão das ruínas, derroto o Neves pequenininho e o troféu Caçador de Jogos Antigo cai junto de muita joia. Depois disso eu vou atrás de todos os bueiros e ganho o troféu no subterrâneo. Aí eu vou atrás de 2 NPCs secretos que aparecem e somem do mapa. Isso é meio que uma side quest. Mas resumindo, o marido é um físico que estava estudando espaço-tempo, aí a mulher dele sabota o experimento dele. Por causa disso, os dois ficam presos numa realidade diferente. E a mulher nos fala uma coisa interessante. Ela conta sobre um homem que subiu até o céu e lá tinha um castelo. Ele viveu anos no castelo. Mas quando voltou, a família dele disse que só tinha se passado alguns dias. Se subindo o tempo passa mais devagar, então descendo deve ser o contrário. Isso explica porque se passou tanto tempo enquanto eu tava no vilarejo das crianças. Depois de ouvir a história deles, eu ganho o troféu perdido no espaço e no tempo. Agora que eu consegui bastante joia, eu aproveito para upar a Cat e começo a fazer os desafios. Eles ainda são difíceis, mas nem tanto. Enquanto eu faço um desafio de Ultimate Infinito, eu consigo um troféu por matar 8 inimigos com ult. E enquanto eu tava fazendo esse DLC sem gravar, eu ganho o troféu por melhorar a reputação da Cat para melhor gato. E como eu fiz vários desafios, eu consigo o troféu de juntar 40.000 joias. Depois 3 troféus de sequência, onde consegui todos os desafios, onde consegui prata em todos os desafios e onde consegui ouro em todos os desafios. Com isso eu consigo continuar a história. Tá tendo um tumulto lá na praça e a Cat vai ver o que é. Lá, o prefeito que... Pera, que símbolo é esse? Ele apresenta o projeto Anemona do Mar, que é essa bola gigante aí. Ela mata os neves em massa. Mas como nós gosta de trabalhar de graça, a Cat vai lá ajudar a bola com os neves. E a Yunica chega pra roubar o Dust. Ela é tão covarde que usa até míssil. Mesmo assim é uma setelana bicuda, mas ela consegue pegar o Dust de qualquer jeito e transformar a Cat numa estátua de gelo. Aí a bola fica doida e começa a atirar pra todo lado. Mas por sorte, a Siena tava por perto e salva o Dust e a Cat. Assim eu ganho o troféu do episódio 20. A Yunica, que tava contendo a bola, acaba ficando muito ferida, então sobra pra mim solar a Anemona do Mar. O prefeito ativa o modo de autodestruição, o que vai fazer o bicho explodir e levar a cidade junto. Mas o velho invoca a Heaven, e com a ajuda dela e da Yunica, a Cat leva a Anemona pro céu, e ela explode sem afetar a cidade. Então eu ganho o troféu do episódio 21. E finalmente, a platina de Gravity Rush.
Bom, como de costume, eu vou dar minha opinião sobre a platina. Eu falo costume, mas eu não tenho nem 10 vídeos direito. Eu gostei muito do jogo, a gameplay é uma das melhores que eu já vi. O character design e o world build também é só o filé. O jogo tem até idioma próprio. O único ponto que me incomodou um pouco é que a história é meio rushada. Também senti que o mapa é meio morto, dava pra ter colocado mais sidequests aí. Mas como é um jogo originalmente de Vita, eu até entendo suas limitações. Minha nota final pro jogo é 9/10. Eu tô muito ansioso pra jogar a sequência. Mas não agora, eu tô nos primeiros vídeos, então eu quero dar uma variada no conteúdo. Bom, é isso. Obrigado pra quem viu até aqui e eu te vejo na próxima platina. Tchau, tchau.